Apresenta. Nós estamos hoje, então, retomando o nosso estudo de Daniel e vamos fazer um estudo de Daniel, capítulo 9. Vocês lembram que nós paramos no Daniel, capítulo 8, graças a Deus por um monte, obrigado, por questões de eventos, batismos, de muitas situações muito boas aqui na nossa igreja também. E em Daniel, capítulo 9, rapidamente, nós vamos ter algumas coisas. É um sermão mais curto, porque hoje nós não vamos entrar na interpretação da profecia. Nós vamos fazer uma análise contextual e de algo que é muito importante dentro do pensamento de Daniel. É extremamente importante, na verdade, é central para Daniel 9. Sem compreender o que a gente vai estudar hoje, a gente não consegue examinar e estudar de forma correta o capítulo 9 de Daniel. Aqui. A primeira coisa, e é um negócio bem interessante que eu queria falar com vocês, a respeito da data do capítulo 9 do livro de Daniel. Abram sua Bíblia lá no capítulo 9 do livro de Daniel, mantenham aberto para nós podermos passear um pouco pelo livro de Daniel. Capítulo 9. Quem pode me dizer ali o verso 1, quando foi essa profecia foi dada? Verso 1. Antes de Cristo. Antes de Cristo. Muito bom, muito bom. Já tenho aqui toda a informação que a gente precisa. Foi dada antes de Cristo. No primeiro ano de filho de Artaxerxes, da raça dos persas, ou de Assuero, né? Da raça dos medos. A minha Bíblia traduz como Artaxerxes, mas é Assuero. Que assumiu, a quem foi dado o controle do reino dos caldeus. Essa profecia acontece 13 anos depois da profecia do capítulo 8. Vocês lembram que no capítulo 8, na profecia do capítulo 8, nós temos a profecia do chifre pequeno, nós temos o bode, temos a passagem das nações. E Daniel termina o capítulo 8 dizendo o seguinte ali no final no capítulo 8, verso 27. Então eu, Daniel, desfaleci e fiquei doente por vários dias. Depois levantei-me para ocupar-me dos negócios do rei e guardava silêncio sobre a visão. O que aconteceu? Qual é a última frase? Ficando sem entendê-la. Eu não consegui entender. Não consegui entender. Daniel ficou chateado com essa visão, provavelmente, e é a razão que a gente vê que ele ficou chateado, porque a visão falava de um período, qual Daniel parece haver entendido como sendo uma extensão do período de cativeiro. Uma extensão do período de cativeiro. Imagina que você tem uma aflição, e Deus tinha dito assim, olha, isso vai demorar 10 anos para passar. Aí quando chega próximo do período que vai passar, Deus te dá uma visão e que não te explica, e aparentemente essa visão parece que vai estender ao invés de mais de 10 anos, vai estender por mais 15 anos. Você imaginou que tristeza? Você está esperando, você está ansioso, você está esperançoso, você está motivado porque a aflição vai passar. E Deus parece que te traz outra visão falando que não vai passar não, vai demorar mais 30 anos, vai demorar mais 50 anos. É triste, né? Você não ficaria igual Daniel? Desesperado, Leito? Pelo amor de Deus, mas Senhor, por que isso? Por que isso? E aí Daniel se lança em estudo, provavelmente não só no primeiro ano, mas Daniel compreendendo as escrituras, compreendendo a profecia, entendendo que Deus queria trazer o seu povo e que havia dito que o povo iria ao cativeiro, ele se lança ao estudo da profecia de Jeremias. E ele diz isso no verso 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, esforçava-me por entender nas escrituras o número de anos que, segundo a palavra do Senhor ao profeta Jeremias, haveriam de completar-se sobre as ruínas de Jerusalém. Olha que texto interessante aqui. Esforçava-me por entender nas escrituras. Porque Deus, o Senhor tinha falado um período, agora vai ter mais? Não dá, né? Não dá. Resolve esse problema para a gente logo. E ele chega para Deus e diz assim, por favor. Olha que coisa interessante. Se vocês voltarem no capítulo 6, vocês se lembram que Daniel foi jogado na cova dos leões. Por qual razão? Ele foi jogado na cova dos leões? Por quê? E ele orava pelo quê? Quando foi que aquilo aconteceu? Você lembra quando a gente comentou? Quando foi que aquilo aconteceu?
foi quando Dario estabeleceu sobre o seu reino 120 sátrapas, os quais se distribuíram, diz o verso 2 do capítulo 6. E nós vimos naquele dia que isso provavelmente aconteceu, de acordo com a história, no primeiro ano de Dario, porque Dario reinou durante 2 anos só. O capítulo 9 é a narrativa da oração pela qual Daniel foi jogado na cova dos leões do capítulo 6. Daniel ele se aproxima de Deus, e isso é fantástico. Por quê? Porque o testemunho de Daniel fez com que aqueles príncipes, aqueles homens, soubessem que o exílio estava por terminar. Eles estudavam e eles diziam assim: não deixemos que Daniel ore ao seu Deus. E por que isso? Por que não deixemos que Daniel ore ao seu Deus? Abra a Bíblia de vocês no capítulo 29 do livro de Jeremias. Sabe por que eu gosto da Bíblia de Jerusalém? Eu acho que eu estou tão acostumado com ela que eu abro os textos em cima. Ó, hein? Sucesso. Capítulo 29 do livro de Jeremias nos diz a razão. A partir do verso 9, ele diz assim, ó: Pois eles vos profetizam mentiras em meu nome. Eu estou falando dos falsos profetas que diziam que haveria paz e que nada iria acontecer, que estava tudo correto, tudo bem, fiquem tranquilos. Deus diz assim, ó, verso 4, só voltando um pouquinho. Deus diz assim: assim diz o Eterno dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados, deportados de Jerusalém para a Babilônia: construam casas, instalai-vos nelas, plantai pomares e comei os frutos. Por quê? Casai, entregai, tenham filhos e etc. Entreguem vossas filhas em casamento. Por quê? Porque rogai pela cidade. Eu gostei muito desse trecho que diz assim, ó: procurai a paz da cidade para onde eu vos deportei. Rogai por ela ao Eterno, porque a sua paz será a vossa paz. Rogai, ore por ela, mas nunca se esqueça de que você ali está como exilado. Deus fala: você continua sendo exilado. Ele diz assim: pois eles profetizam mentiras. E aí verso 10: porque assim diz o Eterno, quando se completarem para a Babilônia 70 anos, eu vos visitarei e realizarei a minha promessa de vos fazer retornar a este lugar. Pois eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz, para vos dar um futuro e uma esperança. Qual é então, verso 12, qual é então o principal requisito que Deus apresenta ao povo para que ele os traga de volta do exílio? Orar. Verso 12 diz: vocês vão me invocar, vireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Daniel sabia, Daniel estava lendo esse texto, capítulo 29, verso 12 de Jeremias, 29 e 12 de Jeremias. Você está lendo Macabeus. O Felipe está lendo Macabeus aqui. Capítulo 29, verso 12. Nós gostamos muito desse texto. Gostamos muito, e é gostoso a gente ler um texto que diz assim: olha, quando vocês orarem, eu vou ouvir vocês. Daniel também gostava. E Daniel, quando ele encontra em Jeremias, falando dos 70 anos, ele pergunta a Deus: o que é que nós precisamos fazer? A resposta do capítulo 29, verso 12 é orar. Orar de todo o seu coração, entregar, colocar nas mãos de Deus, oração. E oração não é oração só de pedido, porque muitas vezes é isso que a gente pensa que é. A oração não é oração apenas de pedido, mas uma oração por busca de comunhão com Deus. Uma oração que busque entender os desígnios de Deus. Uma oração que se apresente a Deus dizendo: Senhor, não cumpra-se a minha vontade, mas a tua vontade. A tua vontade. E Daniel faz isso. Daniel olha e fala: puxa, caiu Babilônia. A queda da Babilônia. Daniel, caiu Babilônia. Aconteceu, Dario, ele veio, Deus tinha dito, vai cair. Caiu. Olhei mais ou menos, eu estou aqui, Daniel foi no ano 605. E nesse ano 605, Daniel diz: olha, passaram ali o primeiro ano de Dario, 539, 538, 539, puxa vida, já foram 67 anos. Será que já não estava chegando o tempo? Será que nós vamos viver mais tempo aqui? E Daniel diz: olha, olhei os livros, estava entendendo os livros. Ele buscava entender se haveria algum requisito. Pode perguntar, irmão. A gente vai chegar nisso. Esse é o problema. Esse é um dos principais problemas. E é uma das coisas mais fantásticas. Porque lembra que eu falei a respeito de quem era Daniel?
Lá no início, quando a gente falou sobre o capítulo 1, Daniel era um nobre, representava a nobreza. O rei é o representante do povo. O rei é o representante do povo. Ele ora intercessoriamente pelo povo. Quando ele age errado, o povo acaba sofrendo. E quando ele age corretamente, o povo é beneficiado também. Ele é beneficiado. E é por causa disso, então, que Daniel, como príncipe, ele diz assim, eu não vou me preocupar com os outros, não. Eu acho que isso é fantástico, essa é uma mensagem maravilhosa. Quando você detectar que algo está errado, caia o mundo, mantenha-se firme. Vá diante de Deus. Isso é fantástico. E aí Daniel se aproxima. Entendido? Beleza? E aí Daniel se aproxima de Deus e diz assim, qual é o requisito? E Deus diz, orar. Deus diz, orar. Ele percebe tudo, entendeu o tempo, quando está chegando. E o que mais a gente precisa fazer, já que o tempo está chegando? Pai, eu não quero viver mais 2.300 anos aqui. Deus diz, se você orar, se vocês orarem, eu virei a vocês. Voltem lá para o capítulo 9 de Daniel. E Daniel faz, então, a oração maravilhosa. E os príncipes têm vergonha? Será que eu posso usar sem vergonha no púlpito? Uma vez me falaram que eu não podia usar otário no púlpito. Não podia, mas eu falei, já falei de novo. Só porque eu falei que a pessoa... Não, deixa eu falar. Então assim, aquelas pessoas maravilhosas, abençoadas, lindas, digníssimas lá da Pérsia, eles também sabiam que a profecia de Jeremias e que Deus havia dito, porque no capítulo 1, Daniel fala disso. Tudo estava por acontecer. Tudo estava por acontecer. E eles tramam aquela trama do capítulo 6 para impedir que um líder do povo orasse. Para impedir que o povo orasse. Porque tem outro problema. Quando os líderes se acovardam, o povo inteiro se acovarda também. Quando os líderes têm a hombridade, quando os líderes se postam e tomam atitudes, o povo também faz. Isso é o que Daniel fez. Daniel não estava preocupado com o que os outros iam fazer, pensar ou deixar de pensar. Ele só tinha uma coisa em mente. Eu quero saber o que Deus vai ouvir, o que Deus vai ouvir de mim. O que Deus vai achar de mim. Acho que eu falei uma vez para vocês aqui, o pastor Granconato, não é adventista, é um pastor que eu tenho muitas discordâncias. Ele disse uma certa feita que assim, falou, muitas vezes as pessoas pensam que o pastor tem que vir pregar, e aí a pessoa vem e fala assim, pastor, eu não gostei muito do seu sermão, não gostei disso, não gostei daquilo outro, e etc. Aí o Granconato virou, ele é muito mal educado. Digamos que ele é uma pessoa educadamente mal educada. E ele disse assim, quem disse que eu estou preocupado se você gostou ou não gostou? No dia que eu me preocupar com se você gostou ou deixou de gostar, eu deixei de me preocupar com quem realmente é que deve se gostar. Eu tenho que me preocupar quando eu sentar lá de volta, perguntar para o chefe da igreja, o dono da igreja, se ele gostou. Se ele entendeu que eu falei o que ele mandou eu falar. É com ele que eu tenho que estar preocupado. Daniel, ele estava preocupado não tanto com o pessoal de Jerusalém, nem com as outras pessoas, nem com os líderes, nem com ninguém. Ele estava preocupado com Deus e apenas com Deus. Ele entendeu, então, que essa relação do capítulo... Eu queria só trazer essa relação do capítulo 9, mas vamos seguir com o capítulo 6. Vocês entenderam? Aquelas pessoas conheciam as Escrituras. Nunca pensem que os que estão fora ou que o inimigo não conhece as Escrituras. Ele sabe. Sabe muito bem. E ele vai tentar te encontrar meios e artimanhas para fazer com que você, pensando estar agindo de acordo com as Escrituras, haja em desconformidade com as Escrituras. Se Daniel tivesse se acovardado, ou melhor, se Daniel tivesse se acomodado ou aceitado o que eles fizeram, o que teria acontecido com Jerusalém? O que teria acontecido com Jerusalém? Nada. Cuidado, temos que tomar muito cuidado com isso também. Vamos continuar. Aqui eu já falei para vocês, só para relembrar aqui, Daniel, capítulo 9, no contexto do livro, Daniel está aqui embaixo, a visão divina, eu tenho que apontar para cá, né? Não adianta apontar para lá. A visão divina do destino do mundo é revelada. Então nós não estamos lidando mais com a visão humana, política. Deus já abriu a cortina e nós vamos aqui então à visão divina do destino do mundo. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui na estrutura literária do livro de Daniel. Olha que legal isso aqui, gente, olha só. Todo o enredo de livro, todo o enredo de história, narrativa, ele começa com uma apresentação, depois você tem o chamado plot narrativo, que é o aumento da tensão, vai subindo, até chegar num clímax. Vai sendo construída uma narrativa histórica, uma poesia, etc. Se estabelece um clímax, o desfecho, então a resolução. Olha só que legal quando a gente vê isso em Daniel. A apresentação, no capítulo 9, versos 1 a 3, nós temos a apresentação. Introdução, período, tempo do exílio, compreensão.
O desenvolvimento é a oração de Daniel, é o desenvolvimento. A gente geralmente passa, no capítulo 9, vai direto para a resolução, que são as 70 semanas. Mas a resolução, sem compreender tudo o que foi construído aqui, ela fica meio sem sentido. Obviamente que ela tem um sentido profético, mas se você não compreender para a vida de Daniel a construção do que aqui está dentro do texto, você não vai conseguir entender por que é que nós temos esse desfecho e a resolução. Vejam, no desenvolvimento do verso 4 ao verso 19, nós temos a oração de Daniel, que se compõe de 5 elementos principais. O arrependimento, vamos lá no capítulo 4, mudou tudo aqui agora. Capítulo 9, verso 4, Daniel diz assim, no capítulo 9, verso 4. Então, suplicando ao eterno meu Deus, fiz minha confissão nestes termos. Ah, meu Senhor Deus grande e terrível, que guardas a aliança e o amor para os que te amam e observam os teus mandamentos. Arrependimento, ele reconhece que eles pecaram, mas ele não está pedindo nada a Deus ainda. Aqui ele está reconhecendo quem Deus é. Ele é o Senhor grande e terrível. Uma frase que é retirada do livro de Deuteronômio, capítulo 7, 7 a 12, que é um símbolo da aliança de Deus com o povo. E a aliança baseada em uma promessa de Deus, em um mandado, um decreto divino que deveria se cumprir. E Daniel reconhece isso. E em seguida ele faz a confissão dos pecados. Versos 5 e 6. Diz o quê? Versos 5 e 6. Nós pecamos, cometemos iniquidades, agimos impiamente e rebelamo-nos, afastando-nos dos teus mandamentos e normas. Não atendemos aos teus servos, os profetas, que falavam em teu nome a nossos reis, nossos príncipes, nossos pais e a todo o povo da terra. Confissão sem ocultar. Eu gosto muito de pensar, né? É um problema que a gente tem. Nós pecamos no varejo e pedimos perdão no atacado, né? A gente comete pecado todo dia e depois a gente fala, Senhor, perdoa todos os nossos pecados. É como se a gente estivesse dizendo para Deus assim, Senhor, eu não estou muito disposto a ficar abrindo meu coração para você, não. E Ellen White diz que a oração é como abrir o coração a Deus como a um amigo. Tem amigos e amigos. Obviamente você vai chegar diante de Deus e a gente tem isso. É a mesma coisa que a gente faz aquelas orações esquisitas que a gente faz à noite, não é assim? Senhor, muito obrigado pelo dia. O dia foi uma droga. O dia você brigou com todo mundo. Naquele dia você discutiu com metade da família, a outra metade só não discutiu porque não estava perto. Você estava no trabalho, o chefe chegou e falou, faz tal coisa. E você estava meio esquerdo e você não queria. Discutiu na igreja e etc. E você chega no final do dia e chega para Deus, muito obrigado por esse dia. E Deus olha para você e fala assim, por que você ainda tenta me esconder as coisas? Eu sei que o teu dia foi ruim. Eu sei que você pecou. Ou pior, quando você faz uma oração, você faz só o agradecimento e se esquece da confissão. De dizer a Deus, Senhor, eu pequei nisso, naquilo outro. Já falei para vocês aqui que no dia do Yom Kippur, que foi em setembro, há um livro chamado Mahzor, que tem 36 páginas de confissão de culpas, de pecados. Já imaginou? Pecados diante de Deus, geralmente lá não tem muito. Mas os pecados que nós cometemos uns contra os outros e as ofensas que nós cometemos. Muitas vezes a gente fala assim, aquele que confessa os seus pecados e os deixa, esse é justificado. O pecado não acontece apenas e tão somente contra Deus. Pecados existem também nas ofensas que nós cometemos uns contra os outros. E aquele que confessa as suas ofensas e as abandona, esse encontra misericórdia. Nós precisamos nos lembrar que nós somos todos, precisamos fazer confissão e esquecer e impedir-nos de tentar esconder algo de Deus. Nós precisamos nos lembrar que Deus sabe todas as coisas. Versos 7 a 11, eu não vou ler todo, mas versos 7 a 11, ele faz a humilhação. Porque ele diz, a ti, Senhor, pertence a justiça, a nós a vergonha no rosto, como acontece hoje para os homens de Judá. E ele continua falando a Deus, dizendo assim, ao Senhor pertence tal coisa, a ti pertence tal coisa, no verso 8, a nós a vergonha no rosto, e aos nossos reis, e os nossos príncipes que pecaram e cometeram pecados contra ti. O reconhecimento deve vir também acompanhado de auto-humilhação, de reconhecimento de que nós, diante de Deus, somos profundamente, tremendamente pecadores, cheios de pecado. Ele termina a nós, nossos príncipes, nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus, a compaixão e o perdão, porque nos rebelamos contra ele e não escutamos a voz do eterno nosso Deus para andarmos segundo a lei, as leis que ele nos deu por meio dos seus servos,
os profetas. E aí ele diz no finalzinho do verso 11, todo Israel transgrediu a sua lei e desviou-se para não escutar a tua voz. E ele inclui a si mesmo aqui. Eu também fiz isso. Todos nós fizemos. Todos fizemos aquilo que desagradava. Todos somos passíveis de recebermos as maldições e as imprecações inscritas na lei de Moisés, o servo de Deus, porque pecamos contra o Eterno. E depois, versos 12 a 15, o reconhecimento da grandiosidade de Deus e do perdão de Deus e de tudo que ele fez. Tudo o que ele fez. Verso 14 diz, o Eterno esteve atento a esta calamidade e atraiu-a sobre nós, porque ele, o Eterno nosso Deus, é justo em todas as obras que faz, ao passo que nós não temos atendido a sua voz. Agora o verso 15, que é o centro do livro de Daniel, capítulo 9. É o centro. 18 palavrinhas em hebraico. 222 palavras antes e 222 palavras depois. Exatamente 222 palavras antes, 222 palavras antes. No centro do capítulo, a confissão grandiosa do que Deus fez lá no passado. Porque lembrem-se, o principal antídoto contra a apostasia é a história. Lembrar quem Deus é. Verso 15 diz, e agora, Senhor nosso Deus, que por tua mão poderosa fizeste sair o teu povo da terra do Egito, e assim adquiriste uma fama que perdura até hoje. Nós pecamos, nós cometemos o mal. Senhor, por todos os teus atos de justiça, afasta, por favor, a tua ira e a tua indignação de Jerusalém, tua cidade e tua montanha santa. Após o reconhecimento, final de reconhecimento, o centro do livro, o centro do capítulo, ele então apresenta a súplica. Não adianta nada a gente querer chegar para Deus e elencar tudo que a gente precisa, se nós não reconhecemos primeiro quem Ele é. Se nós não reconhecemos primariamente quem Ele é. A palavra hebraica para oração, tefilá, ela significa também derramar. Ela significa julgar. É quando nós julgamos a nós mesmos, quando nós nos encontramos em oração diante de Deus. O primeiro passo é nós reconhecermos quem Ele é e quem nós somos. A diferença que existe entre Ele e nós. É o que Daniel fez aqui. Não é oração, nós não podemos nos aproximar de Deus como se Deus fosse o nosso empregado, o nosso servo. Nós somos servos de Deus. E ao nós sermos servos de Deus, nós nos curvamos diante dele para reconhecer quem Ele é, depois de havermos confessado tudo aquilo que nós sabemos que pecamos contra Deus. A primeira reconhecimento que acontece lá no início é a da grandiosidade de Deus e da grandiosidade do seu perdão oferecido a cada um de nós em todos os momentos. A oração de Daniel se constitui na mais poderosa demonstração de oração, exemplo de oração que nós temos na Bíblia hebraica. É muito maior do que os salmos. É muito maior do que os salmos que nós gostamos de cantar e etc. É uma oração que tem todos os elementos da aliança. É uma oração que reconhece que Deus é o Senhor da aliança, que a aliança é dele, que é Deus que é aquele que justifica, que Deus tem o direito de tratar com os seres humanos em conformidade com o que os seres humanos façam, mas Deus tem o amor suficiente para, ao haver a confissão, havendo a confissão, perdoar os pecados. O capítulo 19 do livro de Jó diz assim, contigo está o perdão, quem não te temerá? Por que você teme alguém que tem o perdão? Estranho, né? Por que você teme alguém que tem o perdão? Porque ele pode segurar. Ele pode segurar. Se não houver confissão, não há perdão. Ele faz, verso 18, diz, inclina o teu ouvido, ó meu Deus, e escuta. Abre os teus olhos e vê nossa desolação. E a cidade sobre a qual é invocado o teu nome. Não é em razão de nossas obras justas que expomos diante de ti as nossas súplicas, mas em razão das tuas muitas misericórdias. Nada que nós façamos pode nos colocar em melhor posição diante de Deus. A oração de Daniel ela é composta, e aqui são, para nós irmos terminando, a oração de Daniel. E por que eu estou falando sobre a oração antes de falarmos das 70 semanas? Porque as 70 semanas são a resposta de Deus à oração de Daniel. As 70 semanas são a reafirmação da promessa maravilhosa que Deus fez a Daniel. Olha que coisa interessante, olha a curiosidade para vocês. A palavra hebraica para 7, em hebraico, alguém sabe qual é a palavra? Você não pode, Elcio. A palavra hebraica para 7, para o número 7, alguém sabe? Boa, Shevá. E qual é a palavra para juramento em hebraico? Shevá. A raiz é a mesma. Então assim, olha o que Daniel faz.
Daniel fala com Deus, reclamando o cumprimento das suas promessas feitas, do seu Shevá, da sua completa promessa. E Deus responde dizendo para ele com um duplo 7. Shavua Shavuim. 70 semanas, 70 setes. Eu não apenas estou reafirmando a minha promessa, mas eu estou multiplicando a minha promessa, garantindo agora por um ato de multiplicação que a promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó, lá em Gênesis 22, em Gênesis 26, em Gênesis 32, ela vai se cumprir não apenas em Abraão, Isaque e Jacó, mas para toda a humanidade, incluindo Jerusalém. Você está preocupado com o destino de Jerusalém, Daniel? Eu sei disso. Você está preocupado com o exílio, Daniel? Eu sei disso. Mas eu garanto a você, como eu sou imutável, que minha promessa para Jerusalém jamais mudou. E eu estou trazendo a você agora, reafirmando o meu ato, através não apenas de um juramento, mas através de um juramento que é a multiplicação do juramento que eu fiz a Abraão, Isaque e Jacó. Então Deus fez a promessa, aqui de novo, Abraão, Isaque e Jacó, e a promessa que foi feita a Jeremias, em Jeremias 29 e Jeremias 31, e eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Jeremias 31, que é a promessa de reafirmação dessa promessa feita, repetida agora a Daniel, mas a promessa que é feita, e todos nós conhecemos muito esse texto, né? Jeremias 31, versos 31 em diante. Não é apenas e tão somente. Deus responde a Daniel dizendo: eu confirmarei a minha promessa, o meu juramento feito a Abraão, Isaque e Jacó, mas eu estenderei essa promessa. Não apenas os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, com os quais você está preocupado, e corretamente, porque você faz parte desse povo, mas eu estenderei. E é por isso que nessa extensão, nas 70 semanas, o foco não está no tempo, não está em Jerusalém, não está em Judeia, não está nos judeus, mas o foco está no Messias, porque o Messias é aquele que toma a promessa feita a Adão, a promessa feita a Abraão, a promessa feita antes a Noé, a promessa feita a Isaque, Jacó, a Moisés, a Davi, a Salomão, e expande para aqueles que vivem na Nova Zelândia hoje. É através do Messias. E por isso, num ato perfeito, Deus estabelece uma promessa perfeita que se cumprirá perfeitamente. Capítulo 31 do livro de Jeremias diz: eis que dias virão, oráculo do Eterno, em que concluirei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma aliança nova, uma nova aliança. Não como a aliança que concluí com seus pais, no dia em que os tomei da mão para fazê-los sair da terra do Egito. O que Daniel falou no verso 15. Tu que nos tiraste da terra do Egito. Lá houve uma aliança. Senhor, renova, promete. Afirma a aliança. Deus diz: eu vou renovar, eu vou transformar. Não apenas vou renovar, mas vou transformar. E ele diz assim: minha aliança que eles próprios romperam, embora eu fosse o seu Senhor, oráculo do Eterno. Porque esta é a aliança que concluirei com a casa de Israel depois desses dias, oráculo do Eterno. Porei minha lei no fundo do seu ser, em seu coração, e escreverei em seu coração. Então serei seu Deus, e eles serão meu povo. Eles não terão mais que instruir seu próximo ou seu irmão, dizendo: conhecei ao Eterno, porque todos me conhecerão, dos menores aos maiores, todos me conhecerão. Não apenas o de Israel, não apenas o de Judá, mas a terra inteira, porque perdoarei a sua culpa e não me lembrarei mais de seu pecado. Assim diz o Eterno. A gente geralmente passa aqui para ali, mas eu queria continuar. Ele que estabelece o sol para iluminar o dia e ordena a lua e as estrelas que iluminem de noite, que agita o mar e as suas ondas rugem. Ele cujo nome é o Eterno dos Exércitos. Quando estas leis falharem diante de mim, oráculo do Eterno, então a raça de Israel deixará também de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Eterno: se puder medir os céus nas alturas, e sondar nas profundezas os fundamentos da terra, então rejeitarei toda a raça de Israel, por tudo o que fizeram, oráculo do Eterno. O que Deus está respondendo a Daniel quando ele traz essa nova aliança, o que Deus está respondendo quando Daniel ora e através das 70 semanas, lembrando de Jeremias 31, não há nada nesse mundo, nem nesse universo, que pode te afastar do amor de um Deus que ama completamente. De uma promessa que é feita perfeitamente, renovada, multiplicada, não apenas por 2, mas pela perfeição da 70 vezes 7. 70 vezes 7. Não há nada que possa nos afastar das mãos do Deus Todo-Poderoso. Quando nós fazemos o quê? Nós nos ajoelhamos como Daniel, independente das circunstâncias. Nós apresentamos o nosso arrependimento, a nossa confissão, humilhação, reconhecimento e súplica. Qual é o resultado?
O resultado é: antes, verso 19, no princípio das tuas súplicas, Deus não esperou que Daniel terminasse. Deus não esperou. Quando no início Daniel começou a orar, Deus já mandou. A oração de Daniel no capítulo 9 em hebraico demora 3 minutos. Aproximadamente 3 minutos. O anjo, o Todo-Poderoso, disse a Gabriel: vai imediatamente. Verso 20 diz: eu estava ainda falando, proferindo minha oração, confessando meus pecados, os pecados do meu povo Israel, e apresentando a minha súplica diante do eterno meu Deus, pela santa montanha do meu Deus. Eu estava ainda falando, repete Daniel, em oração, quando Gabriel, aquele homem que eu tinha notado antes na visão, aproximou-se de mim num voo rápido, veloz, num voo muito rápido. Pela hora da oblação da tarde, ele veio para falar-me e disse: Daniel, no início das suas súplicas, eu saí para vir instruir-te na tua inteligência. Desde o começo da tua súplica, uma palavra foi pronunciada. Antes mesmo que Daniel começasse a confessar e a pedir, Deus já estava dizendo: Daniel, você é amado. E qual é a primeira coisa que Deus disse para Daniel? Eu vim para comunicar-te a ti, porque és um homem muito... Eu queria terminar com isso. Não é o que você faz na igreja que te torna uma pessoa amada. Não é a posição que você tem na igreja que te faz uma pessoa muito amada. Daniel ser príncipe não fazia dele uma pessoa amada. Na verdade, fazia dele mais propenso a ser pecador. O que é que fez de Daniel ser um homem de predileções, como a minha tradução diz? A palavra hebraica utilizada é a palavra que significa, a mesma palavra de pão que aparece no capítulo 10 em hebraico, que quer dizer, é um homem desejado. Sabe o que significa ser um homem desejado pelos céus? Uma mulher desejada pelos céus? Significa que os céus não vê a hora de que você possa estar com eles lá. Os céus não vê um momento, não consegue. O Deus Todo-Poderoso está olhando, para ele não existe obstáculo, mas ele está olhando muito além do que está acontecendo hoje. Olhando para adiante e dizendo assim: eu quero essa pessoa comigo. Eu quero essa pessoa comigo. Eu desejo que ela esteja aqui comigo nas mansões celestiais. Eu desejo terminar com esse mundo inteiro por causa daquela pessoa. Lembra de Jeremias também, Isaías, na verdade, Deus diz assim: eu darei nações por você. É uma pessoa amada, uma pessoa de predileção, uma pessoa que emudece o céu, como George Miller. George Miller, um homem que viveu na década de 1830, mais ou menos, e dele se dizia uma vez, esse homem era fantástico. Uma certa feita, ele estava orando no seu quarto, seu horário de oração, e aí chegou, a rainha da Inglaterra chegou, a rainha da Inglaterra chegou com seu séquito e mandou chamá-lo. E aí o servo dele disse, foi lá, bateu: a rainha está chegando. Ela veio anunciando, veio com aquela coisa linda de anunciar e tal. E ele orando estava e orando continuou. Orando estava e orando continuou. E quando ela chegou, entrou, e o servo foi falar: ó, a rainha está aí, o senhor tem que descer para vê-la. Ele disse, diga a ela que eu não posso vê-la agora porque eu estou falando com o rei. Diga ao pecado, diga as más línguas, que você não pode falar com ela. Diga a tudo que você não pode dar ouvido a qualquer coisa que não seja a palavra do rei. Aí você será um homem, uma mulher de predileções também. George Miller dizia-se dele, quando ele orava, dizia-se assim: lá vai George Miller, e nesse momento os anjos pararão de cantar, porque Deus vai ordenar, porque Deus quer ouvi-lo falar. Deus quer ouvir você falar. Se você, antes de falar, reconhecer quem Ele é, quem Ele tem sido e quem Ele será na tua vida. Quando nós estudarmos o capítulo 9, mantenham isso em mente. Capítulo 9, versos 24 a 27, a profecia de Daniel, é uma resposta a um homem muito amado. Que tipo de resposta você acha que Deus dá a um homem que é muito amado pelos céus? Uma resposta que diz a ele assim: vocês vão ser destruídos? Ou uma resposta que diz: eu preservarei vocês, eu cuidarei de vocês, eu estarei com vocês? Pensem nisso. Capítulo 9 é um capítulo central para a compreensão do nosso papel como povo de Deus. Não apenas no nível geral, mas como indivíduos também. Daniel se postou como um indivíduo. Ele não chamou o resto do pessoal para orar. Ele não chamou os 3 amigos dele. Ele não chamou ninguém mais. Ele disse assim:
Se há que se cumprir a profecia, se há um requisito, independente do que os outros façam, eu vou cumprir esse requisito. Aí o mundo. Chegue a rainha da Inglaterra. Rujam os leões. Me joguem na cova dos leões. Eu vou estar junto com meu Deus. E é a única coisa que me interessa. Que o Eterno abençoe cada um de vocês. Vamos ficar em pé para nos orarmos? É a final. É a oração final. Se for a inicial, acho que o pessoal não fica, não. Adonai, Deus de Israel, Criador dos céus e da terra, nós queremos te agradecer, Pai, pela certeza de que nós estamos sempre na tua presença e que o Senhor nos escuta, que o Senhor tem nos escutado, que o Senhor continuará nos escutando. Te agradecer também, Senhor, que apesar de nós estarmos aqui nesse momento, terminando o nosso culto, nós queremos nunca terminar a nossa comunhão contigo. E de maneira muito providencial, eu agradeço ao Senhor por haver colocado a oração inicial, porque não deve nunca ser nossa oração final. Nós nunca devemos ter uma oração final. A nossa oração deve ser contínua. E que hoje seja o início de uma oração que seja contínua. Não apenas com palavras, mas com atos, atitudes, com pensamentos. Que nossa vida seja transformada na tua presença. E ao ponto de que quando nós começarmos a orar, um anjo maravilhoso, poderoso, como Gabriel, ou outro anjo, seja comissionado para nos dizer, fique em paz, a minha paz te deixo. Que o Senhor esteja com cada família dessa igreja. Que o Senhor esteja com cada um de nós. Te agradecemos pelas tuas bênçãos, daqueles que fizeram viagens e que aqui chegaram. Por aqueles que estão enfermos, que necessitam da tua presença, como o seu Washington, que o Senhor esteja com ele, dando a ele a cura, como já pedimos e continuaremos pedindo. Que o Senhor abençoe também a irmã Sônia lá no Brasil, que ela continue acompanhando os nossos cultos e cultuando a ti, através da tecnologia, mas sobretudo, através da união do coração em oração diante da tua presença. Que nossas famílias estejam protegidas por ti. Bendize-nos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém.